Esse vídeo será bastante diferente. Eu fiz junto com o ex-ministro de Minas e Energia e um importante e profundo conhecedor no campo econômico. E aqui eu quero desmistificar duas coisas. A primeira delas é que muita gente diz: ora Bruno, você defende as ideias liberais, libertárias, não quer mercado fechado, você quer mercado aberto, não gosta das regras de trabalho CLT, quer um Estado pequeno, prega impostos quase zero, se não zero. Mas enfim, alguns dizem isso porque eu supostamente queria manter o meu privilégio, entre aspas. O privilégio de poder ter um patrimônio, de poder rentabilizá-lo com mais de 1% ao mês por conta das altíssimas taxas de juros que o governo mantém pelas suas políticas perdulárias. Mas a ideia aqui é justamente ao contrário. Mostrar que essas ideias liberais libertárias na economia favoreceriam especialmente aos mais pobres. Para todo mundo tá ficando ruim, especialmente nesse final de ciclo, esse esgotamento de ciclo econômico. Mas mesmo estando ruim para todos, aqui do nosso lado, que temos uma condição e um patrimônio guardado, meus filhos seguem indo às escolas que eu e minha mulher escolhemos, temos o nosso plano de saúde internacional, podemos viajar, vemos que a inflação está um absurdo, mas mesmo assim podemos continuar consumindo aquilo que a gente quer, ou seja, não é pra gente. A mudança mais radical, para onde o Estado não comanda a vida das pessoas, os impostos são mais baixos, a concorrência é muito maior, não há essa relação entre empregador e empregado de trabalho que quase inibe, impede a contratação formal. Tudo isso prejudica justamente aos mais pobres. Portanto, a ideia desse vídeo que eu montei junto com o Adolfo Saxida é justamente essa: mostrar como aquelas políticas que te venderam como se fossem para favorecer aos mais ricos, não. Ela é justamente para favorecer a essa manutenção do status quo, onde um regime de juros altos favorece grande parte ou da elite financeira ou das pessoas que tenham um patrimônio, mas o país continua inerte, parado, estagnado nessa pobreza. E quando há reformas importantes, diminuição do Estado, as taxas de juros caem. Só que aí, aqueles que conseguimos taxa de pelo menos 1% ao mês sem risco, isso acaba. E muitos acabam não querendo. Você precisa produzir, tomar risco. Isso é importantíssimo para um crescimento de um país no médio e no longo prazo. Então sim, as ideias que eu defendo acabariam com os juros mais altos, o que diretamente traria um rendimento menor para o meu patrimônio alocado, mas favorece um país como um todo, inclusive a todos nós enquanto pessoas que precisamos produzir, tomar risco, crescer, empreender, aprender, evoluir intelectualmente para conseguir dar mais sustentação no médio e no longo prazo. Portanto, a ideia aqui é mostrar justamente que é o oposto daquilo que a maioria diz. Olá, meus amigos, meu nome é Adolfo Saxida. Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. Era o tempo da ciência e da inovação, mas era também o tempo da escuridão. Quero contar para vocês um conto de duas avenidas. Existia uma Faria Lima em São Paulo e existia também uma Faria Lima em São Paulo. Existia uma Faria Lima em São Paulo onde Maria, filha de empregada doméstica, ia trabalhar e realizava seu sonho. Ela tinha se formado em economista e foi contratada por uma empresa na Faria Lima. E o sonho dela de levar financiamento para pequenas e microempresas, pessoas como a sua mãe, que tinham uma costura em casa e precisavam de ajuda para se formalizar e ter um emprego. Maria sonhava com milhões de brasileiros tendo acesso a financiamento barato. E havia também nessa avenida Steiner, um herdeiro, filho de um banqueiro famoso. Steiner também trabalhava na Faria Lima, mas trabalhava de uma maneira um pouco diferente. Mais do que trabalhar, ele se dedicava a uma difícil arte de acordar ao meio-dia, jogar um beach tênis, afinal ninguém é de ferro, usar aí o seu copo sofisticado, seu iPhone e twittar quando é possível, sempre por causas sociais. Steiner, um legítimo defensor da democracia, da soberania nacional, da importância de combater a desigualdade social. Steiner chegava por volta de 2h30
3 horas no seu escritório na Faria Lima e então investia todo o seu dinheiro em títulos do Tesouro Direto. Steiner tinha um sonho. Maria tinha um sonho. Ambos estavam na Faria Lima. O sonho de Maria, levar microcrédito para milhões de brasileiros. O sonho de Steiner, IPCA mais 10, mais 11, mais 12. Uma coisa que multiplicaria sua fortuna sem ele ter que trabalhar, coisa que ele já não fazia muito. A Faria Lima pode realizar o sonho de ambos, mas para Maria é necessário um governo competente, que cuide das contas públicas, que coloque a casa fiscal em ordem e aprove medidas de aumento de produtividade, de desburocratização, de redução de impostos e estimule o empreendedorismo e as empresas e facilitem o mercado de crédito e de capitais para levar dinheiro para quem precisa. Steiner, por seu lado, precisa de outro tipo de governo. Ele precisa de um governo que bagunce as contas públicas, que destrua a produtividade da economia, que aumente o gasto do governo, porque com isso o IPCA, os títulos do Tesouro vão pagando IPCA mais 8, mais 9, mais 10, mais 11. O sonho de Maria só se realiza com um governo pró-mercado e responsável fiscalmente. O sonho de Steiner só se realiza com um governo perdulário, gastador e que não liga para o povo, mas justamente por isso é obrigado a pagar taxas de juros cada vez mais altas para os portadores de título do Tesouro. Quando você ouvir falar da Faria Lima, lembre-se, existe a Faria Lima da Maria e existe a Faria Lima do Steiner. A Faria Lima da Maria aprova candidatos que respeitem o povo e as contas públicas. Steiner apoia candidatos que adoram tomar chá às 3 da tarde, tomar um vinho em Paris, sabor IPCA mais 10. Cada um deles reflete uma Faria Lima. Veja, eu estou aqui, no fundo da minha casa. Eu não posso reclamar disso. Mas não é para mim, como eu falei, justamente esse vídeo. O Adolfo Saxida tocou em um ponto em que eu repito há anos e que incomoda profundamente quem tem dinheiro aqui no Brasil. O investidor brasileiro diz querer um país melhor. Vai ao jantar caro, toma vinho caro, fala em sustentabilidade, responsabilidade social, quer democracia forte, quer instituições sólidas, mas ao mesmo tempo abre o aplicativo de investimento dele toda manhã e comemora que teve 1,1%, 1,2% ao mês, sem risco. Essas duas coisas são completamente incompatíveis e ele sabe disso. Muitos não têm ideia do que eles defendem, são completamente antagônicos. Quero um país melhor, quero reformas, não quero mais o PT, mas quero continuar tendo 1% ao mês. É simplesmente impossível você consegue 1% ao mês porque você tem esse país patético, com um governo perdulário, que faz com que as taxas de juros fiquem extremamente altas. Se você quer uma mudança e quer um país melhor, os juros naturalmente cairiam. Você imagina falar de 1% ao mês na Suíça, nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer país sério do mundo? Óbvio que não. Só que as pessoas não querem admitir isso. Portanto, vamos falar aqui rapidamente de quais são os principais pontos pelos quais a taxa de juros no Brasil é alta. O primeiro ponto, oligopólio bancário. Quando você pega o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil e a Caixa, 58% do crédito disponível são cedidos por esses bancos. Ou seja, 4 bancos dominam quase 60% do mercado de crédito. Quando você pega o financiamento habitacional, 92% estão na mão desses 4 bancos. Quando você pega investimentos de varejo, alta renda, 60% ainda estão nas mãos dos grandes bancos. Basicamente, no Brasil, você não escolhe o spread, você aceita, porque você não tem para onde ir. Um segundo ponto é que o Brasil tem o segundo maior spread bancário do mundo. O mais fácil é culpar o sintoma. Culpe o banco, aquele que ganha bilhões. É isso que o governo te ensinou durante muito tempo. Segundo a Febraban, o Brasil tem um dos maiores custos de crédito do mundo. Na verdade, o segundo, só perde para Madagascar. Apenas 13 centavos de dólares são recuperados a cada dólar emprestado quando o devedor dá calote. A média mundial é de 34 centavos. Aqui, 13. O terceiro pilar é que o governo compete com o setor privado pelo capital. Como o governo gasta muito mais do que ele arrecada, ele precisa tomar emprestado. O banco prefere emprestar para o governo, que tem possibilidade quase que zero de não devolver esse dinheiro, a emprestar para empresas e famílias, ainda mais em um cenário de juros tão altos como esse.
Num cenário como esse, a inadimplência cresce. Portanto, por que o banco emprestaria a uma família ou uma empresa? Com essa inadimplência, e ainda mais o governo continuando gastando muito mais do que arrecada. Saiu o déficit nominal do Brasil esses dias, mostrando que ultrapassou 10% do PIB. Isso é resultado de país em guerra. O Brasil gastou 1,3 trilhão de reais com o seu déficit. É simplesmente impressionante. O outro ponto importante é que há uma insegurança jurídica no Brasil. E isso transfere para o custo de crédito. Uma maior inadimplência aumenta o custo do crédito. Veja, o volume de provisões ante uma carteira de crédito é o maior no Brasil entre os países analisados. 3,1% contra 1,2% na média internacional. Aquilo que eu falei, se você empresta para alguém e esse alguém não te devolve, a média no Brasil é que o credor recupere 13 centavos a cada dólar. A média no mundo, 34, e basicamente o banco precifica isso e coloca na taxa. O credor entra na justiça, espera longos anos e quando consegue na média 13 centavos por cada dólar emprestado. Isso tudo se torna custo. O outro ponto é a carga tributária insana que a gente tem aqui no Brasil. E um último ponto principal é o risco fiscal, como a gente já vem falando aqui em vários outros vídeos, e a relação dívida-PIB já ultrapassou 82% do PIB. Mas vamos entender como, nos movimentando por poucos lugares, essa realidade se torna cada vez mais clara. E nós citamos alguns dos motivos pelos quais o Brasil possui esse custo Brasil imenso, juros nas nuvens, que acabam por prejudicar os mais pobres. Eu estou aqui do lado da minha casa, aqueles prédios ao fundo que vocês estão vendo do Cidade Jardim. Eu estou a 2 quadras da minha casa. Então você tem o Cidade Jardim, para quem não é de São Paulo, você tem a próxima área nova, que é onde eu moro, e aqui no meio, na minha frente, vocês vão ver, tem um colégio Avenues, em que é uma das mais caras mensalidades. E aqui atrás tem aquela favela. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a respeito disso. O que eu quero dizer? São essas pessoas que acreditam, foram ensinadas a acreditar que as políticas sociais ajudam os mais pobres. Pode ajudar no curto prazo. Claro, se você está afogando, você recebe uma boia, claro que é bom para você naquele curto prazo, mas a qual custo? E aqui não é para pregar contra as ajudas sociais, mas como elas são determinadas. O que determina a entrada das pessoas, o que determina a saída delas. No Brasil, você tem uma grande porta de entrada, entra todo mundo, e uma pequena, quase que irrisória, porta de saída. Quase ninguém sai desses programas sociais. Só que para o governo bancar tudo isso, significa que ele tem que se endividar, tomar empréstimos. Quando o governo se endivida, ele está extremamente endividado, ele paga taxas de juros mais altas para captar esse dinheiro. Taxas de juros mais altas que o governo paga encarece ainda mais a já monstruosa dívida que o governo tem. Saiu esse final de semana, 10% do PIB é o nosso déficit nominal, 1,3 trilhão de reais. Isso significa que o governo paga mais de 8% do PIB apenas em juros. Ah, mas Bruno, o Banco Central pode baixar os juros. Pode, mas não adianta nada pelos motivos que nós acabamos de falar. Se o Banco Central baixa na canetada os juros de curto